retornando ao livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que nós estamos no capítulo que fala sobre ação e reação, e ele vai discutindo nuances, né, de todo esse processo em que nós vamos vivenciando as nossas jornadas, onde cada ato tem uma consequência e cada realização de cada um de nós gera uma reação referente à sua causa. E nós estávamos discutindo na semana passada muito do fato, né, de, por sermos ainda muito ligados a questões de culpa, né, de achar que existe de fato a necessidade de, para você resgatar um deslize, um descuido, você ter de passar por uma situação semelhante, porque muitos de nós ainda pensamos que você precisa passar pelaquela situação para entender de fato e se redimir. E nós já estamos começando a entender que não é exatamente que seja assim. Basta que a gente trabalhe com muito amor para que o nosso entendimento, a nossa consciência se expanda e a gente possa compreender e vencer toda aquela situação sem precisar passar por uma situação igual, sem precisar sentir dor, sem precisar sofrer. Mas aí nós enfrentamos a nossa primeira dificuldade, que é entender o tamanho e a força desse amor que todos nós precisamos para que possamos enfrentar as nossas confusões de cabeça erguida, com paz, com tranquilidade. Mas vamos continuar aqui na leitura. Vou botar aqui só um parágrafo aqui para a gente poder entender do que está se falando. Nós estávamos falando de uma senhora, né, que os espíritos estavam conversando, em que apresentava na vida física uma deficiência cardíaca e, segundo o que eles falavam, ela iria desencarnar em breve, provavelmente de maneira súbita, embora tivesse uma vida regrada, tivesse conseguindo resolver as suas dificuldades, né? E, ao que parece, ela já sentia que algo aconteceria em breve. Ela não tinha noção exata que seria o desencarne dela, mas ela sentia que algo estava para acontecer. Então, voltar só até aqui. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se, sem o dizer, da moça bondosa. Nesse momento, com um problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, que é aquela enfermeira lá do início, né, do livro, né, que com Covid acompanhou o desencarne tanto do pai como do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão expresso nesse contato tem objetivos futuros, após a sua desencarnação, auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente.
mas que nos é do conhecimento e a inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça, que, uma ou outra vez, tem pensado em suicídio, pela solidão que experimenta, vítima também da perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Isso também a gente já acompanhou em leituras anteriores, né? E, e é interessante porque mostra um aspecto desse processo, né, obsessivo em que antigos companheiros se tornam inimigos ou antigos inimigos declarados, que isso às vezes vai formando uma rede ao nosso redor. E as pessoas vão nas reuniões de obsessão e naquele momento em que, como no caso dela, né, alguns espíritos ligados diretamente são até acolhidos, são tratados, podem até ser afastados dela. Em geral, se os relatos falam de uma melhora, mas que depois as coisas voltam que meio a mais ou menos a como eram. É porque, como o nosso próprio crescimento não é feito aos pulos, ele é gradativo, né, passo a passo, esse processo de reconstrução de amizades, de mudança da forma de relacionamento entre antigos inimigos, não é resolvido assim do dia para a noite, que mesmo quando aquele espírito que estava ali tentando lhe causar desarmonias ou desequilíbrios, ele começa a compreender e é levado para iniciar qualquer forma de atendimento, acolhimento, as pessoas que naquele momento eram vítimas, elas geralmente têm ligações com remorsos, com pensamentos que a mantêm ligadas às vezes, a bolsões kármicos, e que só o fato de retirar um ou o grupo que estava naquele momento agindo não muda a nossa mente, não muda a nossa atmosfera vibracional, e por isso esse, às vezes, vai e volta. Então, mesmo quando esses espíritos são retirados, há exigência de um trabalho naquele que está sendo atendido, de permanente modificação da sua vibração, dos seus pensamentos, de interiorização, de auto-perdão, que é uma tarefa que para a gente ainda não é simples nem fácil, se auto-perdoar. E quando a gente entende que cometeu algum deslize, provocou sofrimento ou desarmonia de alguém, a gente tende a entrar naquele ciclo de culpa. Então, o auto-perdão é fundamental e ele demanda um certo tempo, um certo trabalho consciente, de consciência na gente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para ações futuras. Sorrindo, ele concluiu: nada se perde neste mundo de meu Deus, conforme uma forma popular de expressar a sabedoria do Pai. Observei que a jovem conversava animadamente com a paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção maior do que o fato impunha. Era compreensível, porque naquele momento ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto a que se vinculava. Aproximei-me numa tentativa e interesse de aprendizagem e ouvi a enfermeira dizer-lhe: a senhora não sabe do significado da sua visita,
neste momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: eu sinto que vou morrer, mas no céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. Isso aqui é muito bacana, né? Essa frase aqui em cima, né, que ela diz: a senhora não sabe do significado da sua visita neste momento de exaustão e dor. Isso me lembrou uma frase que eu vi um dia desses num post na internet. Sorria para as pessoas se encontrar na rua, que essa pode ser a única forma de... como é que é? A única forma de bem que ela possa receber nesse dia. Então, como é importante a gente demonstrar, mesmo para quem que a gente não conhece, que alguém cuida dele, que alguém está interessado no outro, mas não para saber quem ele é, quanto ele tem, como ele vive, o que, que ele faz. Simplesmente para desejar um carinho. Então, essa coisa do... antigamente, se alguém escreveu pelas ruas, né, você já sorriu hoje? Que é mais ou menos a mesma ideia. E o sorriso tem uma força de acolhimento para um desconhecido que é espetacular, que é uma coisa assim de uma grandeza que a gente não tem ideia. E é um hábito que a gente pode começar simples a desenvolver, sorrir nas pessoas, para as pessoas na rua. Isso vai fazer tão bem aos corações deles. E uma pessoa, pensa cada um assim, naquele troço, naquele dia que está meio angustiado, chateado, se você passa por alguém que te sorrir com carinho, aquilo te desarma, aquilo te faz, no ato, parar e repensar. Então, é aquela coisa dos pequenos gestos que parecem insignificantes e sem realmente qualquer importância, mas que podem ser o start de um momento de onde começa algum tipo de mudança em quem recebe, quem percebe aquilo. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falava inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez, notei que o seu genitor, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à filha, que, não sabendo o de que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía esse estado ao drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam afligindo-a e roubando-lhe as forças. Isso é muito interessante e importante a gente ter em mente. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam. Que a gente tem tendência a imaginar situações e achar que tem uma situação causadora e tem uma forma de resolver aquilo. E não é tão simples assim. A nossa jornada, a nossa estada aqui, as relações que a gente tem com o mundo encarnado, com o mundo espiritual, elas são muito complexas, muito infinitamente mais complexas do que a gente possa imaginar. E sempre são um nuance enorme de arestas e fatores envolvidos, muitos dos quais a gente não tem nem noção. Nesse caso específico, né, o início do processo de desequilíbrio é essa relação conturbada dela com
que se desesperava por ter perdido o pai e o irmão, em parte pelo pai desajustado e desesperado, porque provavelmente é desencarnado e não tinha ainda se adaptado ao compreender, ou começado a compreender o mundo espiritual a que houvera retornado, e esse jogo constante de desequilíbrio, de angústias, a estava envolvendo de uma forma negativa. E isso todo mundo aqui já deve ter passado, ou dentro da própria família, ou com algum conhecido, pessoas que perdem um ente querido e entram num desespero, numa angústia, numa incapacidade de aceitação de tudo aquilo e fica naquela coisa sempre como se quisesse, se lamentando que o ente desencarnou e como se quisesse ele de volta. Agora imagino isso o tempo todo, a pessoa encarnada, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, angustiada, gerando energias de desequilíbrio, querendo que quem está no mundo espiritual volte. E o espírito no mundo espiritual também sentindo sensações e vibrações diferentes, também angustiado, desesperado, querendo que quem ficou na Terra o ajude. Como isso pode gerar desequilíbrio e desarmonia? Então, como é importante a gente encarar com simplicidade e com amor, com paciência, com tranquilidade, esses processos em que envolvem a descontinuidade temporária da presença de quem quer que seja em nossas vidas. Então, lidar com a morte, né, que é, de certa forma, ligar com o apego que a gente tem ainda em grande escala, é muito importante para a nossa saúde e para a saúde de quem parte. Quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra da velha mangueira do jardim, necessitando do ar puro da natureza, e sentou-se num banco de marmorite que a circundava. Recordou-se do genitor nos seus momentos finais e começou a orar, rogando a proteção divina. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a picar-lhe passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a 2 auxiliares que estavam em nosso grupo que o conduzissem ao lugar de recolhimento. A prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém, estando a sós, aquele que ora, facilita a comunhão com a transcendência, proporciona aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Isso é fácil da gente entender porque quando a gente está desequilibrado, às vezes fica tão complicado a gente rezar, a gente não consegue, a gente começa e se atrapalha, e começa e para, e se distrai, porque o desequilíbrio em que a gente está envolvido naquele momento em que a gente está angustiado, preocupado, com medo, e são tantas e tantas emoções que podem surgir na nossa mente, no nosso coração, quando a gente não está equilibrado, que a gente não consegue simplesmente rezar às vezes. E quando a gente consegue, na força, se concentrar e orar, e a gente começa a orar de fato, aquela sensação de angústia realmente se dissipa, porque naquele momento a gente consegue que aconteça uma drástica mudança
vibracional ao nosso redor. E não é porque nessa hora os espíritos que nos querem bem se aproximam. Eles estavam ali o tempo todo. Nessa hora a gente volta a ouvi-los e senti-los. A gente consegue desarmar aquela barreira de energias desarmonizantes e a gente volta a ouvi-los. Então, muitas vezes dá a impressão, eles me ouviram e vieram me ajudar. Não, a gente consegue quebrar as barreiras que a gente cria e volta a ouvi-los. Mas eles jamais nos abandonam. Da mesma forma que a gente pensa assim de Deus, de Jesus, de Maria, que estão sempre por nós, os nossos melhores amigos, os nossos mentores, eles não nos abandonam. Eles podem, às vezes, por algum tempo nosso de desarmonia, deixar de serem ouvidos e sentidos momentaneamente, mas é pelo nosso desequilíbrio. Então, quando a gente consegue se reaprumar novamente, a gente volta a ouvi-los, a gente volta a sentir a presença deles. Mas eles sempre estiveram ali. Então, um pensamento desse é bom quando a gente estiver assim, meio desarmonizado e está com dificuldade de voltar a rezar. Tá aquela parada, aquela respirada, não. Tá todo mundo aqui ao meu lado. Eu só preciso entender isso e deixar eles me ajudarem. Que aí a prece vai fluir. E o equilíbrio volta e a gente consegue se reharmonizar para continuar em frente. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. E isso é uma frase muito linda, né? Tudo é amor. Não importa a maneira que a gente veja ou entenda. Tudo é amor. E, ao que parece, encerramos um capítulo e vamos começar outro. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Não tenha dúvida de que você entender que a vida continua, que existe o mundo espiritual, para onde iremos quando, assim, entre aspas, morrermos na Terra, que todos aqueles entes mais queridos que, por um momento, a gente possa ter a sensação que perdemos quando desencarnaram, a gente tem a possibilidade de reencontrar, que a nossa jornada, né, ela é contínua e eterna. Isso dá uma tranquilidade na mente de qualquer um, né, e espanta vários medos que possam surgir, né, e isso facilita, né, que você tenha uma vida mais equilibrada, mais regrada. Mas esta condição, né, que vai se refletindo nas pessoas que assim conseguem viver pelo entendimento do seu futuro, é presente em todos aqueles que trazem um sentimento de amor muito forte dentro de si. Não é só o conhecimento da realidade espiritual que traz essa paz, essa tranquilidade e permite que a gente tenha talvez mais facilidade para lidar com as adversidades no dia a dia. É o amor, é a certeza do amor dentro de nós
que tem também grande influência nisso, que faz com que a gente seja gentil, que faça com que a gente não seja espalhafatoso, que seja humilde, que faça as coisas porque é o modo certo de fazer, não porque é o modo como a sociedade pede que seja feito, que toma cuidado para não cometer erros, né? Que mantém a sua vigilância em dia. Então, tudo isso está muito ligado não só à crença na espiritualidade, mas à crença em si, na sua bondade, na sua resiliência. Tudo isso, da mesma forma que lá atrás, né, o que desequilibrava era uma multiplicidade de fatores, para o nosso bem-estar, para o nosso bem caminhar, também há uma multiplicidade de fatores envolvidos. Mas, sem dúvida, o conhecimento da realidade espiritual bate muito forte para facilitar esse equilíbrio.